Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez trazendo assuntos de muita importância para vocês. E hoje vamos falar do coração. Cuidar bem do coração está muito além de ter uma dieta saudável, de fazer atividade física, de fazer check-up regularmente. Nossas emoções, comportamentos são decisivos para essa conquista. Hoje nós vamos conversar com o médico cardiologista Joel Ladislau e aprender um pouco mais sobre tudo isso. Olá, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui para poder esclarecer um pouquinho, falar algumas coisinhas para a gente que está aqui. Claro, vamos nessa. Vamos lá, doutor Joel. Você pede para ser chamado de médico antes de ser chamado de cardiologista, certo? Certo. Isso diz muito sobre como você entende essa vocação, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bem, é o seguinte, eu acredito que existe um certo inconsciente coletivo em que as pessoas tentam se limitar na sua especialidade, né? E na profissão médica a gente tá ali para ajudar pessoas, essencialmente. E acaba que um cirurgião, quando vê uma lesão de pele, diz, não é da minha área, eu não vou tratar. Não é isso, um dermatologista não pode dar plantão de UTI. Isso não existe. Todo mundo sabe que todos os médicos eles podem atuar em qualquer área, desde que se sintam aptos a tal. Se por acaso alguém entrar em trabalho de parto e eu for o único médico da região, eu vou lá fazer o parto sem nenhum problema. Claro que eu não sou a pessoa mais competente nisso aí. Mas um obstetra ia fazer muito melhor que eu. Mas não tendo ninguém, claro que eu estou apto e farei com o maior prazer do mundo. E aí é isso que eu acho que quando as pessoas vêm atrás de mim, achando que é um problema cardíaco, porque está muito relacionado com outras coisas, às vezes é uma síndrome do pânico, as pessoas que não têm nenhum tipo de fator de risco associado, diz que sente uma arritmia, e aí a gente passa horas explicando para tentar convencê-lo que ele quer, o que ele realmente tem é um problema. Eu nunca digo que o paciente não tem nada. Você não tem nada, não. Isso nunca vai sair da minha boca, espero que nunca saia. Mas você não, do coração, a gente já sabe que não é o problema. Vamos atrás disso em outro lugar. Não diz assim, aqui não tem nada não, vai para casa, vai procurar um profissional, não. Vamos investigar. Se ele foi atrás é porque ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa dizendo assim, eu vou pro médico porque eu não tenho nada. Eu vou porque eu tô com um problema. Eu só não consigo identificar o problema que eu tenho. E é por isso que as pessoas lá, e eu enquanto médico que tô ali, bem, já identifiquei que não é do coração, mas o que é que ele tem? Não sei. Assim, às vezes eu, e aí, Dudu, o que é que eu tenho? Eu não sei ainda, mas a gente pode tentar descobrir. Legal. É assim que funciona. Doutor Joel, a gente ouve muito falar em risco cardiovascular. O que é isso? Fala para quem não entende mesmo, tá? Pronto, tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, risco, né? Risco é chance, é probabilidade. O risco de você cair num precipício, você tem que estar no alto do precipício, né? Quem está na metade do morro tem menos risco que quem está na beirinha lá. Sim. E quem está lá embaixo no chão tem quase risco zero. Então a gente já sabe que certos comportamentos e hábitos de vida, né? Isso já está no consciente coletivo, vamos dizer assim, que fumar, não fazer atividade física e tudo, aumenta o risco cardiovascular. E risco cardiovascular especificamente diz respeito a você morrer, ter um infarto ou ter um AVC para ficar acamado, impossibilidade de viver. Eu não estou falando sobreviver, né? Sobreviver, você pode sobreviver numa cama por anos, mas de viver uma vida realmente. Então, isso impacta muito a vida de qualquer pessoa. Então, o risco cardiovascular é o risco de você acontecer um evento desse grave, né? Que a gente chama um evento maior. Então, existem já vários calculadoras que saem por sociedades mundiais da American Heart Association, a Sociedade Europeia de Cardiologia, que tem scores que a gente consegue avaliar o risco de você ter um AVC ou um infarto em 10 anos. E o coração dói? Bem, dói, mas isso é uma coisa bem complexa que eu mesmo, como especialista, já tive várias dúvidas e todos os colegas cardiologistas frequentemente têm dúvidas com relação, será que é ou que não é? Por isso que é tão complexo. Por quê? Quando a gente foi feito, né, Deus nos criou e tudo, ele fez as nossas vísceras compartilhando neurônios com outras vísceras. Então acaba que o pulmão compartilha neurônio com o coração,
com o músculo do tórax, com a aorta. E quando dói, dói assim, ó. Bem ramificado, né? Vamos dizer. A gente não sabe. Se eu sentisse, eu não saberia dizer onde doía. Acaba com dor no coração, se for de origem cardíaca mesmo, pode doer nas costas, pode doer na mandíbula, pode doer no braço, pode doer na escápula. E aí você fica, nossa, e aí, como é que eu sei? A gente não sabe, tem que ir pro médico. Eu costumo dizer assim, ó, sentiu alguma coisa? Vai. É muito melhor você chegar lá e dizer, não tem nada, né? Como tem gente que diz, não tem nada e vai para casa tranquilo, do que ficar. Meu pai, por exemplo, teve um AVC, achava que era uma dor de cabecinha, aí teve um desvio da comissura aqui da boca e tinha brigado com minha mãe, tinha feito um monte de coisa, ficou em casa, não fez nada, enfim. Depois ele foi tentar falar, que ele estava com raiva, não estava falando com ninguém e não conseguia. Sim. Acaba que as pessoas precisam entender que, até médico mesmo, uma colega médica, que já estou sentindo alguma coisa, vê o que é. A gente tem dúvida do que a gente sente. A gente não tem uma consciência, mesmo sendo médico, não tem uma consciência, a gente precisa de outra pessoa. Assim como psicólogo precisa de outro psicólogo, psiquiatra precisa de outro psiquiatra, médico precisa de outro médico também. Então, se você está sentindo alguma coisa, vá. No seu perfil no Instagram, a gente pode encontrar várias dicas, né, sobre isso, né, da questão da cardiologia e tal. Você podia citar algumas coisas importantes aqui que a gente podia lembrar as pessoas? Sim, claro. Tem várias. Eu posso até esquecer algumas, que é uma lista enorme. Mas vamos lá. O que acontece também é que a gente hoje está tendo uma alimentação com a sobrecarga de açúcar, sal e farinha. Eu adoro um sal e um açúcar. Para mim, ou é muito salgado ou muito doce. Não consigo. Então, a gente começou a processar açúcar de forma refinada e a concentrar, eu acho que um pouco depois da Idade Média para cá, e isso intensivamente nos últimos 200, 300 anos. Acaba que a evolução humana não conseguiu acompanhar essa quantidade de açúcar que a gente consegue ingerir diariamente. Esses são carboidratos que a gente chama açúcares muito refinados, que é uma absorção muito rápida. E a quantidade que a gente ingere diariamente, né, se for desses produtos que a gente tem industrializados, tem uma sobrecarga enorme. Então, açúcar, sódio, que é usado muito para a conservação dos alimentos, como leites, eles são aditivos, e farináceos em geral, né? Tudo tem trigo, tudo tem trigo, tudo tem farináceo. Então, essa mistura, se você misturar com a gordura, então, fica uma coisa deliciosa, sempre será assim. E isso desperta um gatilho de prazer na gente, então a gente não acaba que consome esse tipo de alimento compulsivamente. Então, é difícil, claro, mas a gente tem que evitar principalmente essas três coisinhas: farináceos, sódio, que dá sabor, né? Enfim, e açúcares. Quer estragar a bebida, gente, rapaz? Não é evitar, né? Assim, não é cortar, é só dar uma evitada, que eu acho que fica legal. Como é que sentimentos negativos podem fazer mal pro coração? Isso é um tema bem amplo, dá para escrever um livro disso aí. Então, tem um caminho que é assim, quando a gente está com um problema emocional afetando a vida da gente, tem um evento que a psiquiatria gosta muito de comentar, que é a somatização. Acaba que a descarga adrenérgica que a gente é tão intensa que algum órgão do corpo reflete de alguma forma. As pessoas ficam mais constipadas, se for no intestino, ou tem diarreia, ou fica com a falta de ar e perde a voz, enfim, a adrenalina é tão alta que consegue isso. E as pessoas sentem dor no peito também com isso, uma pressão, e não sabe se o que está sentindo veio de uma carga emocional ou é uma coisa, vamos dizer, anatômica, uma coisa patológica do ponto de vista. A gente chama isso de somatização. Tem esse caminho, mas também tem um outro. Isso pode ser tão intenso, tão intenso, tão intenso, que a pessoa pode infartar de verdade por isso. A gente chama isso de síndrome do coração partido. Eu atendi até uma colega médica que chegou lá na emergência comigo, estava numa emergência, e ela sentia uma dor clássica de infarto, tudo, mas ela não tinha fator de risco, fazer atividade física era consistente. Mas eu não posso ela mesmo falou, eu não posso estar infartando, sou muito nova. Aí eu, é verdade. E aí fiquei repetindo o eletro, pum, sai um eletro, nossa, tá infartando, manda pro cateterismo. Quando ela foi pro cateterismo, apareceu um indicador lá, bateu Takotsubo, que é o nome técnico disso, né? Isso é um Takotsubo. A descarga inflamatória é tão grande no coração que ele forma tipo um negocinho de Takotsubo que é para
capturar polvo, aí deu o nome disso. Mas é síndrome do coração partido. Depois que foi diagnosticada, ela abriu o jogo. Eu briguei com o meu namorado, a gente ia separar, eu não estava com essa emoção toda e ela teve um infarto disso aí. Mas não por causa clássica de aterosclerose, né, como o pessoal chama, mas uma causa emocional. Então pode sim afetar o coração. Bom saber. A gente sempre fala, né? Não espere beber água, não espere ter sede para beber água, não fique, espere estar morto e cansado para realmente parar para descansar. Como é que a gente pode fazer para reconhecer alguns sinais que o corpo da gente dá para realmente buscar um profissional? Bem, eu não tentaria me autodiagnosticar, não. Todo mundo faz, né? Eu sei que tem Dr. Google aí, que é o principal, que faz tudo. Acaba que alguém se identifica. Acaba que de verdade a gente não tem essa capacidade de se autodiagnosticar, nem nós médicos, nem os profissionais, né? E nem eu na minha especialidade. Se eu estiver infartando, eu vou ter que procurar um cardiologista. Será que eu tô? A primeira pergunta que eu vou me fazer, se um dia isso acontecer comigo de alguma forma, será que eu tô infartando mesmo? Não tô acreditando. Eu vou ter que tirar a dúvida com outro cardiologista, porque só quem sente sabe. Eu acredito nisso. Só quem sente sabe e não sabe, porque pode se confundir com outras coisas. Mas uma pessoa que infartou a primeira vez, ela lembra como será a próxima vez. Inclusive, uma das nossas perguntas que a gente faz mais. Essa dor que você está sentindo, tá igual àquela passada? Aí, tá, doutor, por isso que eu vim aqui. Aí, geralmente bate. Aí essa tá batendo. Aí, não tem nada a ver. Pronto. Imediatamente a gente suspende o cateterismo com essa informação. A religiosidade é algo muito presente na sua vida, né? Como é que a fé ela pode ajudar na nossa saúde? Eu acredito que a espiritualidade, né, ajuda muito a gente na nossa vida de várias formas. E eu acredito que até ateu pode ser uma pessoa bem espirituosa. Que, para mim, meu conceito, né, é que a espiritualidade é fazer o bem ao próximo, tá? Eu conheci já uma pessoa muito espirituosa que era ateu, por incrível que pareça, foi uma das pessoas que eu conheci que tinha um coração mais bom que eu conheci na minha vida, assim. E isso sim ajuda as pessoas. E a religião, acredito que sejam caminhos para a gente se conectar com essa força maior que a gente chama de Deus, outros chamam de cosmo, outros chamam de, enfim. Independente do que você chamar, para mim é tudo Deus. E religião é um caminho para a gente chegar até Ele. E se a gente for falar de forma técnica, vários estudos já comprovam que as pessoas que têm uma espiritualidade, né, uma conexão de alguma forma, elas vivem melhor, vivem mais e vivem com mais qualidade de vida. Então acredito que se você for ter uma opção, escolha ser uma pessoa mais espirituosa. Bom, pra gente finalizar, eu queria só uma diquinha simples na receita para cuidar melhor da nossa saúde e do nosso coração. Então, se eu fosse dizer uma palavra, eu acho que seria a palavra brincar. Quando a gente brinca, a gente se diverte, a gente sorri, a gente pratica exercício, a gente sorri e a gente tá bem com todo mundo. Então, eu acho que ninguém nunca deve perder a capacidade de brincar. Você brincar com seu esposo, você brincar com o seu filho. Ali você está se exercitando, você está fazendo tudo. Então, claro, evitando fumar, beber, excessos, farináceos, etc. Mas assim, depois de uma certa idade, fica sendo obrigatório também a gente fazer atividade física. E para fazer atividade física precisa ser prazerosa. Então, para ser prazerosa, brinca com ela, que vai dar certo. Adorei essa dica. Acho que essa fica mais fácil da gente encarar, né, de outra forma. Queria muito te agradecer todas essas dicas maravilhosas que deu hoje, né? Foram várias. Cortou meu açúcar, mas tudo bem. Entre aspas. Brincadeira. Ótimo. Obrigada mesmo, viu, Joel? Agradecido eu. É isso. Espero que vocês também tenham aprendido um pouquinho hoje, né? Pra gente cuidar um pouquinho mais da saúde e brincar mais, né? A gente se vê na próxima semana, gente. Até lá.